Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui na UBA resolver umas coisinhas pra mim e vou aproveitar pra fazer um mini tourzinho lá dentro pra mostrar um pouco da faculdade pra vocês e também depois vou comentar um pouco sobre como é que funcionam as coisas pro primeiro ano da faculdade. Bora lá? Told you you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my, all good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know you. Can we stay high, babe? I'd rather be on that way. Tryna control our emotions. If we on the right side of passion, we could share love in the ocean. But if you wanna go insane, the way we could go on. Bom, então como eu comentei pra vocês, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o primeiro ano da UBA depois do CBC, que basicamente é o ciclo biomédico. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre as existências das cátedras. O que são cátedras? Bom, cátedras elas são turmas, basicamente, que uma matéria é dividida. Vamos pegar, por exemplo, anatomia. Anatomia vai ter 3 cátedras, ou seja, vai ter 3 turmas diferentes. E as cátedras aqui, elas funcionam basicamente porque cada professor vai ser responsável por uma dessas cátedras e ele vai ter, né, a liberdade aí de escolher algumas coisas, por exemplo, qual enfoque vai dar para as aulas, se vai, né, fazer mais casos clínicos, se vai mostrar mais imagens, ou mesmo as referências bibliográficas. No caso, os livros que vocês vão precisar ler para cada matéria. E aí aqui já vem a primeira dica, que é não comprem livros antes de saber qual a cátedra vocês vão estar, justamente por isso que eu falei agora. Porque cada professor pode pedir um livro diferente. Por exemplo, anatomia tem vários livros que são referências. Cada professor gosta mais de um. Então, se tu comprar um livro e o professor que tu cair pedir outro, aquele livro não vai te servir, porque ele não tá nas referências da matéria. E isso até é uma coisa bem importante, porque eles pegam muita questão de prova dos livros. Tá, mas e aí tu quer começar a estudar um pouquinho, né, e vendo o que vai ser o primeiro dia de aula, o que tu tem que saber, quer dar uma olhada geral, porque a gente realmente fica com essa ansiedade nas férias de querer ver logo o que a gente vai começar a estudar. Bom, aí eu te digo pra pegar um atlas de anatomia online, pra dar uma olhada, de repente procurar alguma coisa no YouTube, por exemplo, procura sistema locomotor no YouTube e começa a assistir algumas aulas sobre aquilo que tu sabe que vai estar depois, né, que tu vai precisar saber. Assiste no YouTube e o livro em si pra ler que tu vai precisar e espera tu saber qual a turma que tu vai estar. Se vocês procurarem no YouTube Anatomia Cátedra 2, vocês vão achar o canal do YouTube que tem as aulas de uma das cátedras de anatomia. Tá, e quais matérias tem que cursar no primeiro ano do ciclo biomédico? Se vocês pegarem a grade de matérias da faculdade, vocês vão ver que lá tem várias matérias no primeiro ano e não só as que o pessoal geralmente cursa. Bioética 1, Medicina Familiar, Saúde Mental, Anatomia e o combo das 4 matérias, que é Histo, Embriologia e Genética, que são 4, mas é uma só. Isso pode ficar para um outro vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Tá, e aí que matérias eu tenho que cursar? No geral, as pessoas cursam Anatomia, Histologia e Embriologia, o combo ali das 4 matérias. Ai, mas é só 2 matérias. É, são só 2 matérias, mas já é bastante coisa, confia em mim. Inclusive elas são anuais, né, então elas duram o ano todo, só no outro ano você vai trocar de matérias. Bioética 1 pode ser feito em um intensivo de verão, em aí 2 semaninhas de aula, não tem por que fazer ao longo do ano. Saúde mental, junto dessas 2 matérias, fica um pouco pesado. É mais recomendado que você toque ela pro ano seguinte, que tá um pouco mais leve de matérias. E aí uma dica pra quem trabalha, normalmente o pessoal que trabalha faz isso, é pegar as matérias separadas. Por exemplo, a mesma coisa que eu fiz, anatomia em um ano, histologia e embriologia, caso combo, e mais saúde mental no ano seguinte. Assim você faz 3 matérias e consegue, né, dar conta de tudo, porque é bastante coisa assim o primeiro ano. Que inclusive também é uma dica aí que algumas pessoas fazem quando veem que tá muito pesado fazer todas as matérias e que não vão conseguir aprovar, é largar uma pra, né, uma tá garantida e aí a outra se cursa no ano seguinte com mais uma matéria, como eu comentei. E faltou falar sobre medicina familiar. Bom, na verdade, medicina familiar é uma matéria que todo mundo recomenda fazer lá pelo 4º, 5º ano, porque é uma matéria que já precisa ter toda uma base de medicina e tudo mais pra entender melhor a matéria. Então, não é recomendado fazer ela tão no começo, nem no 2º ano, só lá pelo 4º. Bom, e com relação às provas, como é que funciona? Cada matéria difere um pouquinho. A anatomia, por exemplo, é dividido em 3 módulos, né? Então vocês têm 3 provas parciais. No caso, uma prova parcial de locomotor, uma prova parcial de espláqueno e uma prova parcial de neuroanatomia. E aí vocês têm que aprovar essas 3 provas parciais e fazer uma prova final no final do ano de toda a matéria.
Histo e êmbrio é um pouquinho diferente, no caso, como é um combo de 4 matérias, vocês têm 4 provas no ano, uma de cada matéria, uma de êmbrio, uma de histo, uma de biologia e uma de genética, e mais a prova final no final do ano. E a modalidade dessas provas? Bom, a prova pode ser oral, choice ou prova prática, isso vai depender um pouco do professor, como é que ele vai querer manejar essas provas. E ainda sobre as provas, né, o que acontece se você reprovar alguma prova? Bom, basicamente bem parecido com o Brasil, se você reprova uma prova, você pode fazer um recuperatório dela, para aí sim seguir para as outras partes da matéria. Tá, e o que acontece se reprovar em uma prova? Bem parecido com o Brasil, você pode fazer um recuperatório daquela prova. E aí, se você reprova no recuperatório, daí sim você já reprovou a matéria e tem que recursar ela no ano seguinte. E mais uma dica que eu quero dar é não se assustem com o primeiro ano, realmente é mais matérias que o CBC, é bastante coisa e parece que a gente não vai dar conta, mas a gente dá conta. E vocês podem fazer isso que eu dei de dica também, mesmo que vocês não trabalhem, deixar pra fazer uma matéria no ano seguinte. Se reprovar também, dá pra cursar no ano seguinte, não se preocupem com isso, você não vai ser mais ou menos inteligente por causa disso. E também, se vocês quiserem algumas dicas aí de qual cátedra escolher, lá no nosso Instagram, que vai estar passando na tela aqui do lado, eu deixo aí já uns destacados sobre as matérias que eu cursei e as cátedras que eu cursei ali, eu tô devendo vir falar aqui pra vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que assim? vocês tenham gostado dessas dicas e informações sobre o primeiro ano. E até a próxima. Tchau! Told you you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pops